Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 5, o servo e as multidões. Nós vamos perceber aqui o relacionamento que Jesus tinha com muita gente. E a gente vai usar aqui a expressão na Bíblia e no livro de Marcos, que nós estamos estudando, as expressões multidões. Ou seja, era muita gente que se reunia em torno de Jesus. E como que ele se lidava e quais eram as características, que tipo de pessoas tinha no meio dessa multidão e por que que Jesus se relacionava tanto assim e por que que as multidões afluíam para encontrar-se com Jesus. E nós, através disso, vamos aprender também como que a gente fará para lidar quando as pessoas se aglomeram e quando a gente está vivendo rodeado de muitas pessoas. Vamos aprender com Jesus, texto de referência, Marcos capítulo 3, versos 7 ao 11, que diz assim: Retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Olha só, tá, onde é que está vindo essa multidão? Da Galileia e da Judéia. Versículo 8, de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, e perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Ou seja, aparentemente o que a gente vai percebendo aqui que é uma multidão de diversas partes, né, de várias regiões, e elas estão ali de alguma maneira, no primeiro momento, com interesse de conhecer Jesus e ver os milagres que ele está realizando. Verso 9, e ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não apertasse. Uma situação que possivelmente impedia Jesus de se comunicar com a multidão, era porque eles apertavam ele, mas ele tinha essa estratégia de se retirar um pouquinho para dentro do mar, e aí a partir do barquinho ele falava com a multidão. Verso 10, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Olha a nossa introdução, estudaremos nesta lição mais um importante aspecto do ministério terreno de Jesus, lidando com as multidões. Como que esse servo sofredor, como que esse Jesus que é dinâmico aqui no Evangelho de Marcos, ele está o tempo todo realizando milagres, entrando e saindo dos lugares, realizando prodígios. Por causa desses milagres, por causa desses sinais que ele está realizando, as pessoas estão indo à procura dele. E qual que vai ser então a dinâmica de Jesus em relação às multidões? Esse é o foco, né, desta lição de número 5. Olha o que diz o tópico primeiro, Jesus e a multidão. Assim como Jesus se compadeceu da multidão, também nós, na nossa caminhada cristã, somos chamados a termos compaixão do povo. Jesus, além de saciar a fome da multidão, de igual modo a saciava com seus ensinamentos. Então, uma vez que as pessoas iam até Jesus pelo interesse, muitas das vezes, de serem curadas, de serem libertas de algum problema físico, de algum problema espiritual, obviamente que Jesus, daquela situação em que a multidão já estava ali, muitos deles buscando um interesse próprio, Jesus se aproveitava então daquela chance, daquela oportunidade e lançava a semente do ensinamento do reino de Deus. Ou seja, as pessoas elas vão vir no primeiro momento, muitas das vezes, para uma igreja ou buscar oração em algum lugar, muitas das vezes por interesse, sim, por uma necessidade. Mas a partir dessa necessidade, a semente da palavra de Deus deve ser lançada ao coração dos homens. E o tópico 1.1 diz que ele estava então atento às necessidades da multidão. Em nenhum momento Jesus vai deixar de levar em conta a necessidade deles. A necessidade das pessoas é importante, porque pode ser que através do sofrimento que essa pessoa está passando, é o primeiro contato que ela vai ter com o mundo espiritual. É o primeiro contato que ela vai ter com a igreja, com uma igreja evangélica, com a igreja cristã. Então, os problemas, sim, eles podem trazer as pessoas. Agora, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e lançar a palavra de Deus. 1.1,
Jesus estava atento às necessidades da multidão, as pessoas davam um jeito de ir ao encontro de Jesus para ouvi-lo e ficavam satisfeitas com seus atos de compaixão. Marcos 8, 1 e 2 diz: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus realizou diversos feitos no meio deles. E na hora deles irem embora, Jesus reparou que eles não teriam condições de voltar para casa, andar tantos quilômetros, viajar quilômetros distantes sem se alimentar. Então Jesus, ele, baseado nessa necessidade, ele vai realizar mais um milagre para aquela multidão, conhecê-lo ainda mais. Continuando, aprendemos com Jesus a relevância de estarmos atentos às necessidades das pessoas e nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Espírito Santo como canais de bênçãos. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. As pessoas virão por causa dos problemas, vão se aglomerando, vão se juntando, e a partir das necessidades das pessoas, a partir dos dilemas que cada uma das pessoas vivem, a gente vai buscando a Deus e Deus vai dando direção a cada um de nós. Porque cada pessoa importa para o reino de Deus. De uma multidão daquela, Jesus via a multidão, mas via as necessidades. Jesus via a multidão, mas ele também via as saídas para ajudar aquela multidão a não permitir que aquele povo voltasse para casa faminto e sedento. Então, ao mesmo tempo que ele vê a multidão, ele também vê a saída e dá a solução para aquele problema. E nada mudou, tudo continua como era nesse tempo. Muitas pessoas vão buscar a Jesus. Muitos de nós foi para uma igreja evangélica, foi atrás do Senhor Jesus no primeiro momento por causa de uma curiosidade, de um problema, de uma dificuldade. Aí a gente se encontra com o Senhor, quer ficar próximo a Ele e Ele vai atender as nossas necessidades básicas, necessidades de vestir, de comer, necessidades de viver. Ele vai atender a cada um de nós porque o Senhor, Ele tem esse sentimento para com a multidão dos seus seguidores. 1.2, no meio da multidão, mas atento às oportunidades. A gente vai aprender aqui agora um caso de um homem que mesmo diante da multidão, apertando Jesus, cada um buscando o seu problema, o seu dilema, mas ele vai conseguir chamar a atenção de Jesus no meio da multidão. Um destaque entre a multidão, a postura audaciosa do pai do jovem lunático se dirigindo a Jesus e apresentando a situação de seu filho, resultou na libertação do menino. Marcos 9, 25, abre aspas, Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aprendemos que as disputas e discussões no meio da multidão ou as frustrações não podem nos impedir ou nos desanimar de ir a Cristo e falar com Ele sobre nosso sofrimento e nossa necessidade. A gente pode fazer uma aplicação bem legal para esse tópico 1.2, até mesmo no nosso meio evangélico. A gente muitas das vezes está tão necessitado, precisa tanto de Deus, de um milagre, de uma resposta, que a gente muitas das vezes não tem contato com as pessoas. E muitas estão ali buscando suas vontades, buscando benefícios do Senhor e estão enchendo as igrejas. E muitas pessoas se aglomeram em igrejas, em catedrais, mas nada disso impede que o Senhor olhe uma pessoa no meio da multidão. Então chame a atenção do Senhor. Como que a gente tem feito para chamar a atenção do Senhor? São centenas e milhares de milhões, para não dizer bilhões de pessoas agora, que estão clamando ao Senhor. O que nós temos feito para chamar a atenção do Senhor? Para que no meio dessa multidão enorme, Jesus pare, olhe para nós e realize aquilo que nós estamos requerendo dele. Não, Jesus nunca vai se limitar às multidões. Pode ser inúmeras pessoas ali, mas uma pessoa pode chamar a sua atenção, ele para tudo o que está fazendo e vem atender ao necessitado. Por isso vai uma dica aqui, que nós possamos fazer algo que venha do coração, algo que venha, muitas vezes, do desespero, da necessidade, mas que nós façamos algo para chamar a atenção
do Senhor, e o Senhor vai, dar um joinha e vai estar atento às suas necessidades. 1.3. Não permita que a multidão atrapalhe sua busca por socorro. Uma mulher que padecia de uma hemorragia visivelmente incurável ao homem, sabendo que Jesus passaria por ali, enxergou um fio de esperança. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. A respeito dessa atitude, vemos que não lhe restava outro recurso. Ela recorreu ao servo, indo entre a multidão, e encontrou cura, alívio e paz e salvação. E o caso dela é muito emblemático, porque o outro que foi buscar socorro para o seu filho, ele podia estar no meio da multidão, não tinha nenhum problema dele gritar por Jesus, buscar socorro em Jesus. Mas essa mulher, ela tinha dois problemas. Ela tinha o problema de ser mulher. Ser mulher naquela época era mais complicado, andar no meio dos homens, andar em determinados horários, era mais difícil para as mulheres. E também nós temos aqui a dificuldade que ela estava enferma, ela estava com hemorragia. E esse problema tornava ela cerimonialmente impura e tornava ela imprópria para andar no meio das pessoas. Porque qualquer pessoa que tivesse contato com ela se tornava cerimonialmente impuro. Portanto, aquela mulher estava correndo riscos ao fazer isso. Mas o desespero falou mais alto, a necessidade dela falou mais alto. E a gente vai perceber que é através dessas circunstâncias que o Senhor permite na vida das pessoas para que elas venham ao Senhor. Muitos de nós estão com o coração duro, muitos de nós não procuraria o Senhor quando estamos na bonança, mas o Senhor permite situações, muitas das vezes desesperadoras, para que a gente quebre dificuldades, quebre barreiras, quebre protocolos, para se encontrar com o Senhor. Que essa mulher seja para nós um exemplo motivador, motivacional, para que a gente vença as dificuldades, mas não pare nas dificuldades, que a gente possa encontrar-se com o Senhor. E o tópico 2 vai trazer aqui as multidões que seguiam Jesus. 3 tipos de pessoas faziam parte da multidão. A multidão dos curiosos, a multidão dos desprovidos e a multidão dos acusadores. Estamos trafegando em alguma dessas multidões? Será que a gente está seguindo a Jesus por curiosidade, para conhecê-lo, para buscar saber quem é este? Ou a gente está atrás de Jesus por causa que ele é um provedor, que ele provê as coisas, que ele multiplica os pães, que ele faz milagres acontecer, que ele cura as pessoas? Ou a gente é daqueles que está atrás de Jesus para achar falhas nele, achar falhas na religião, achar falhas na igreja, achar falha nos pastores? Qual tem sido a nossa característica no meio dessa grande multidão de cristãos que enchem as igrejas todos os dias, todos os domingos, todas as semanas? Então a primeira característica que a gente vai encontrar aqui no 2.1 é a multidão dos curiosos. Muitos estavam entre a multidão para constatarem os milagres dos outros, mas não queriam compromisso com o Filho de Deus. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Os curiosos entre a multidão se admiravam com a sua maneira de ensinar, de sua doutrina e seu poder para expulsar os demônios. Marcos nos confronta a deixar de ser conduzido pela curiosidade e receber algo novo da parte de Deus e crer e conhecer Jesus. Porque a necessidade vai ser suprida. A gente pede socorro ao Senhor e o Senhor, por misericórdia, que a gente já estudou, né? A misericórdia do Senhor, ela vai alcançar essas multidões, mas a necessidade ela vai passar. Então, se era a libertação, vai ser liberta. Se era uma cura, vai receber a cura. E a partir de agora, o que a gente faz? Para de seguir ao Senhor ou continua seguindo ao Senhor? Né? Então, que a gente vai evoluindo a partir do momento que a gente se relaciona com Cristo, há de ter uma evolução da nossa fé. O primeiro passo, eu diria que para muitas pessoas, é através da necessidade. Mas a gente não pode parar na necessidade. Aí a gente vai avançando, conhecendo o Senhor, e a partir de que a gente se conhece ao Senhor, a gente já não ficará mais por causa de necessidades, mas a gente ficará porque o ama, porque se relaciona com ele, de fato. 2.2, multidão dos desprovidos. Marcos relata que quando
Jesus foi para casa, uma multidão se ajuntou a eles. Era tanta gente que Jesus e os discípulos não tinham tempo para comer. Marcos 3:20. A multidão estava em busca em que o servo apresentasse uma solução para os seus problemas e respostas para suas dores e ansiedades. Marcos descreve que Jesus teve compaixão, pois bem via que aquelas pessoas eram ovelhas sem pastor. Jesus nunca se preocupou com a condição social de quem se aproximava delas. O servo, por sua maneira de pensar e de interpretar a vida, ia em socorro dos mais humildes, o que lhes acarretou numerosas perseguições e afrontas e, no final, a própria crucificação. A gente vai ver que no meio dessa multidão, a gente vai ver no próximo tópico, subtópico 2.3, que são pessoas que estavam ali para questionar Jesus, para atrapalhar aquilo que Jesus estava fazendo. Mas existiam pessoas ali que estavam de fato necessitadas do Senhor. E Jesus não parou naqueles que estavam questionando ou tentando pará-lo, porque ele estava atento à necessidade dessas pessoas. E eu volto a falar, irmãos, eu volto a repetir isso, é bom a gente frisar isso para os nossos irmãos, porque lá no meio dos nossos irmãos, às vezes há dirigentes de culto de libertação, há dirigentes de culto da tarde da vitória, há pessoas que estão nas orações, nas consagrações, nos evangelismos, e a gente vai perceber sim que muita gente vem no primeiro momento por causa de curiosidade, de necessidade. A gente faz os propósitos, a gente faz as campanhas, as pessoas virão ao encontro do Senhor. E a partir desse encontro elas vão conhecer a Jesus. Elas vão ser saciadas, vão ser alimentadas e a partir daí elas vão aprender de Jesus. Amém? Então que a gente possa aproveitar as oportunidades que o Senhor tem dado, né? Às vezes ele aperta para um, aperta para o outro, prova um, prova o outro, a pessoa corre ali para buscar ajuda e no que ela está buscando ajuda ela vai conhecer quem de fato é Jesus. E o 2.3 são a multidão dos acusadores, daqueles que estavam lá só para criar tumulto. Eles não queriam conhecer Jesus, eles não queriam suprir suas necessidades, talvez porque não tinham, talvez porque tinham recursos para se tratar de outra forma, mas eram pessoas que não tinham assim um interesse na pessoa de Jesus, senão em atrapalhar aquilo que ele estava fazendo. Muitos entre a multidão estavam ali sem um objetivo definido. Os sacerdotes viam nesse grupo a oportunidade de matar Jesus, mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Todavia se valeram da multidão, instigando-a para gritar pela absolvição de Barrabás, mesmo sendo este um criminoso, perigoso e ultrajante. Porém a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o. A multidão escolheu soltar Barrabás. Então, há pessoas que estavam no meio da multidão para incitar a multidão a gritar, crucifica-o, e mandar soltar Barrabás. E muitos caíram na pilha, né? Muitos que estavam ali vendo, ora, gritem assim, ó, solte Barrabás, crucifique Jesus. E muitas dessas pessoas são pessoas que estavam ali, que estavam no primeiro grupo, né, dos curiosos, que faziam parte do segundo grupo, dos desprovidos, e que foram providos pelo Senhor, foram curados, foram restaurados, provavelmente viram os milagres de Jesus. Mas aí esse terceiro grupo estava incitando eles, estava causando tumulto. E aí eles caíram na pilha e estavam se revoltando contra Jesus. Talvez se esqueceram de quem ele era e talvez se esqueceram dos milagres que ele tinha feito na vida deles. E assim também é na nossa vida, irmãos. Muitas pessoas estão na igreja só para causar tumulto, irmão. Muitas pessoas estão na igreja só para causar discórdia, para causar divisões. Você encontra uma pessoa que se afastou do evangelho, você vai conversar com ela, você fala assim, por que você se afastou? Aí ele vai falar, é porque o fulano, ciclano, beltrano, e aí você percebe com o passar dos anos que tem pessoas que não têm relacionamento com Jesus. Elas querem estar nas igrejas, elas estão envolvidas nas igrejas, mas o intuito delas parece que é ser só causadoras de divisão. E essas pessoas estão hoje no nosso meio. Por isso que a gente tem que se perguntar, nós somos daqueles que estão curiosos em conhecer Jesus, nós estamos na igreja por necessidade, que isso é válido também, a gente vai estar lá buscando ao Senhor algum benefício do Senhor, sim, e a partir disso o Senhor pode trabalhar na nossa vida, ou a gente é daqueles que só está lá para causar tumulto, né?
que a gente possa levar os nossos alunos a se questionarem, a pensarem um pouco sobre isso. Se a gente fizer parte da multidão dos curiosos, dos necessitados, ok, mas nós não podemos parar na curiosidade e na necessidade. Nós temos que crescer em conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor. E se nós fizermos parte do terceiro grupo, que a gente desperte o mais rápido possível e possa seguir ao Senhor Jesus e parar de sermos aqueles que causam tumultos na igreja. Tópico de número 3, os 3 grupos entre a multidão. Nesse tópico vamos identificar alguns grupos de discípulos de Jesus entre a multidão que o seguia. 3 grupos conseguiram se distinguir entre os demais. 3.1, os 70 discípulos que se destacaram entre a multidão. Jesus separou dentre aquela multidão 70 homens que, para irem a cada 2, anunciaram o evangelho do reino. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. 3.2, os 12 discípulos que se destacaram entre a multidão. Quanto ao grupo dos 70, nós nem sabemos quem eram. Entretanto, os membros deste grupo, dos 12, Jesus os chama pelo nome. E aí tem o nome de todos eles, Marcos 3, versos 16 ao 19, Simão, aos quais pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão e o cananeu e Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus escolheu 12 para formar um círculo mais próximo de pupilos, homens que ele prepararia para se tornarem os primeiros líderes do novo reino. Quando Jesus os chamou para segui-lo, eles deixaram tudo para trás. 3.3, os 3 discípulos que se destacaram entre a multidão. Dentre os 12 discípulos que Jesus separou para estar mais próximo a ele, 3 se destacaram: Tiago, João e Pedro. Podemos visualizar no Evangelho de Marcos que em 3 momentos somente Pedro, Tiago e João estiveram ao seu lado. Na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5,37, no momento da transfiguração de Jesus, Marcos 9,2, na noite em que foi traído e preso, tão somente Pedro, Tiago e João seguiam Jesus a um ambiente um pouco mais particular no jardim. E aí a gente fazendo um resumão do que eu li nesses slides aqui e no tópico de número 3, dentro da multidão, havia aqueles mais chegados a Jesus, aqueles mais próximos a ele, que são, em primeiro lugar, os 70, está no tópico 3.1. Dentro dos 70 se destacaram os 12, que estavam mais próximos ainda a Jesus, e aí já sabemos o nome deles, a personalidade deles, o jeito que eles lidavam, as dificuldades, enfim, as limitações. A gente já conhece mais os 12, que se tornariam os apóstolos de Jesus. Mas também no meio dos 12 vão se destacar 3 homens que estavam mais próximos ainda perto do Senhor. E assim é a nossa vida, irmãos. Tem pessoas que vão entrar na igreja e vão passar 30 anos, 40 anos servindo ao Senhor, vão ser salvas, vão morar no céu, vão desfrutar das mansões celestiais. Mas elas não desfrutaram aqui nessa terra da comunhão mais íntima com o Senhor. Elas frequentaram cultos, elas foram, nunca se desviaram, ficaram firmes 30, 40, 50 anos, mas nunca tiveram grandes experiências com o Senhor. Já tem aquelas pessoas que vão se aproximar um pouco mais, que elas vão ser mais usadas pelo Senhor, que elas vão trabalhar mais para o Senhor, mas não passa disso. Já tem aquelas outras pessoas que vão ser mais íntimas, mais próximas, vão ter experiências enormes, sabe? Vão ver sinais, vão ver maravilhas, vão ver coisas assim que muitos não vão ver durante uma vida inteira. Mas o Senhor é o mesmo, a multidão é a mesma e os discípulos são os mesmos. Qual é a diferença? É a intensidade de querer mais. É a intensidade de se aproximar mais do Senhor. E o Senhor está aí, de braços abertos, esperando que a gente se relacione mais com Ele. Queremos fazer parte da grande multidão de curiosos, necessitados e daqueles que estão causando tumultos, ou a gente, no meio da multidão, faz parte daqueles que seguem de fato Jesus. Nós avançamos um pouco mais,
nós não estamos mais só por causa de necessidade. Nós estamos ali, nós amamos o Senhor, trabalhamos para o Senhor, mas não mais do que isso. Ou a gente é daqueles que, além de trabalhar para o Senhor, se aproximou mais do Senhor e conhece Ele, tem intimidade com Ele, busca a face dEle com amor, com dedicação, não mais porque Ele faz, mas pelo que Ele é. Então é esse desenvolvimento espiritual que se requer do discípulo de Cristo Jesus. E assim também, essa é a aplicação que a gente traz dessa lição, as multidões continuam em busca de Jesus. E nós hoje que estamos mais próximos de Jesus, temos consciência de que essas pessoas vêm para o nosso meio, mas elas precisam avançar em conhecer ao Senhor. E que nós sejamos esses que diremos a essas pessoas, venham comigo e eu vou mostrar para vocês o Senhor Jesus. Ande comigo que eu vou mostrar para vocês o Nazareno. Eu vou mostrar para vocês como é que é ter experiências com o Senhor. Eu vou mostrar para vocês o caminho que nós trilhamos para poder conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Concluindo esta palavra, Jesus estava sempre atento aos necessitados e carentes, mesmo entre a multidão. Assim vimos que o nosso Senhor Jesus lidou as multidões com compaixão, mas também com discernimento, pois muitos não tinham o propósito de serem seus discípulos. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Me ajude aí dando um joinha, um curtir, um gostei nessa palavra para o YouTube nos jogar aí, nos classificar melhor. Nosso canal, tá? Deus abençoe, ore por nós para que a gente possa estar aqui fazendo esse resumão dessa lição. Lembrando sempre que esses slides aqui eu tiro do site ebdpanorama.com. Se você precisar desses slides, lá está mais completinho ainda, porque alguns eu tiro aqui para não ficar tão longo a edição desse vídeo e não ficar tão longo o vídeo. Aí eu tiro algumas partes, mas você pode encontrar completinho lá para usar na sua aula, tá? ebdpanorama.com, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para ajudar você a ganhar tempo, porque eu sei o tanto que é complicado a gente preparar uma lição em uma semana, tá? Deus abençoe você, se prepare, ore, busque a Deus, se relacione com Jesus e seja aí um canal de bênção na vida dos seus alunos, tá? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.